Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no nosso programa de hoje nós vamos comentar do mercado da pecuária de corte, que continua mantendo firmeza nos preços da arroba. Eu vou conversar com Dirceu Borges, superintendente do Senar Goiás, e nós vamos falar de uma visita técnica que o sistema FAEG-Senar fez ao Uruguai. Vamos comentar também, e você vai ver que a captação de leite pelos laticínios registrou queda, mas por outro lado, o preço do leite produzido para o produtor teve um reajuste positivo. E eu vou conversar também com Ricardo Passos, CEO da Cria Fértil, uma empresa especializada em melhoramento genético para bovinos de corte e leite. E nós vamos falar dos rumos da pecuária de corte, ou seja, uma virada de página. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da pecuária de corte. Os preços no mercado físico continuam firmes e estáveis, alinhados com a tendência das últimas semanas e a expectativa de uma valorização gradual da arroba no curto prazo. A oferta limitada de fêmeas e a falta de machos prontos para o abate mantiveram as escalas apertadas, o que contribuiu para a manutenção dos preços. A recuperação do mercado atacadista, impulsionada pelo fim do período de menor consumo, já começa a refletir na alta dos preços da carne com ossos para a primeira semana de abril. Alinhado a isto, as exportações de carne bovina seguem em ritmo acelerado, o que deve implicar em possíveis ajustes no mercado físico, embora de maneira mais moderada. E de acordo com a consultoria Safras e Mercado, o cenário ainda sugere pela continuidade do movimento de alta no curto prazo. A análise leva em conta o atual posicionamento das escalas de abate, somado à boa demanda prevista para a primeira quinzena de abril. O analista de mercado Fernando Henrique Iglesias, que é da Safras e Mercado, ele pontua um fato importante, que é a redução das chuvas prevista agora para a segunda metade do mês e que tende a ampliar o desgaste das pastagens enquanto o mercado se aproxima do auge da safra do boi gordo. Por outro lado, nós temos exportações que permanecem em alto nível, com expectativa de mais um recorde histórico na atual temporada. E agora você vai ver que a captação de leite pelos laticínios, ela registrou uma queda. Por outro lado, o preço do litro de leite produzido para o produtor teve um reajuste positivo. De janeiro para fevereiro, o índice de captação de leite, o ICAPL, ele registrou uma queda de 4,6%, puxado pelo recuo médio de 6% nos estados do Sul, de 9% caiu a produção de leite aqui em Goiás e de 4% uma queda lá no estado de São Paulo. Minas também teve uma diminuição de 1,3% e na Bahia o leite caiu 0,3% a produção. A média Brasil do preço de leite captado em fevereiro fechou em R$ 2,77 por litro. Teve gente em algumas regiões que recebeu mais um pouco. Segundo pesquisa do CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, representando uma alta de 3,3% em relação ao mês de janeiro e de 18% comparado ao mesmo período do ano passado. Esses valores já são deflacionados pela inflação do mês. Do lado da demanda, os preços elevados dos lácteos ao consumidor final têm resultado em uma postura mais retraída no consumo. E isso ocorre devido à alta inflação, refletida diretamente nas gôndolas dos supermercados, gerando dificuldades para as indústrias realizarem novos aumentos nos preços de venda dos derivados. Ainda assim, o efeito sazonal deve continuar impactando a produção de leite no país,
que tende a seguir em retração até o mês de maio. Dessa forma, a menor oferta tende a sustentar novos avanços para o preço do leite recebido pelo produtor. Este é o segundo mês consecutivo de valorização do leite cru, impulsionada pela maior competição entre as indústrias pela matéria-prima, o que tem gerado uma pressão de alta nos preços. E agora eu vou conversar com Dirceu Borges. Ele é superintendente do Senar Goiás e nós vamos falar de uma visita técnica que o sistema FAEG-Senar fez ao Uruguai. Dirceu Borges, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no nosso programa, tá tudo bom? Bom dia, Toninho, tudo bem? Dirceu, eu sei que vocês lá do Senar, da FAEG, sempre estão em busca, vamos dizer, de alternativas, de novas alternativas, alternativas positivas, buscando o que é bom em tudo quanto é lugar, para poder jogar aqui para dentro do estado de Goiás e fazer assim um sistema diferente, um sistema mais produtivo. E dessa vez vocês foram ao Uruguai, que por ser um país pequenininho, eu vou te falar, o Uruguai ele é forte, viu? Em muitos setores, né? É isso aí, Toninho. Nós estamos aí desenvolvendo aqui no estado de Goiás um programa chamado Líder GO. E esse programa nós temos 40 participantes ali, pincelados aí a dedo, né, pelo sistema, onde nós temos ali várias lideranças sindicais, lideranças políticas, lideranças jovens, produtores, para que a gente possa desenvolvê-los, né, e preparar essas lideranças para ocupar lugares de destaque aqui no estado. E dentro do programa, o Líder GO, que nós espelhamos lá no Mato Grosso do Sul, o Líder MS, né, bem famoso, onde surgiu lideranças como Tereza Cristina, Eduardo Riedel, enfim. E estamos aqui desenvolvendo no estado de Goiás. Essa é a primeira turma piloto. E no conteúdo programático do Líder GO existe aí a programação de uma missão técnica, o qual nós realizamos agora, nos últimos dias, para o Uruguai, país vizinho nosso aqui, né, que fomos lá conhecer um pouco do agronegócio que esse país desenvolve, principalmente no que tange a rastreabilidade. É um país hoje que é referência no que tange a rastreabilidade bovina, né? Tivemos lá também visitando o INALI, que é o Instituto dele de Pesquisa Leiteira, onde tivemos visitando propriedades leiteiras também, para aprender um pouquinho, né? Propriedades de pecuária de corte, confinamento, propriedades que trabalham na área de fruticultura também tivemos essa oportunidade, além de algumas vinícolas ali que produzem não só o vinho, mas também o azeite. Então foi muito rico, muito enriquecedor no que tange ao conhecimento, a experiência para esse grupo seleto que pôde participar dessa missão. Para nós é importante porque a gente vê outras realidades, troca experiência, né, e vê o que está dando certo lá para poder trazer aqui para os nossos produtores. Essa é a principal intenção quando a gente faz uma missão como essa. E foi muito produtivo, né, no que tange aí ao conhecimento adquirido lá para trazer para cá. No caso do gado de corte, da rastreabilidade, que aqui no Brasil ainda nós não conseguimos implantar isso, né? Começa e vai daqui, vai dali, um quer de um jeito, outro quer do outro. Quer dizer, não se chega a um denominador comum. Isso é porque o país é muito grande, é muito heterogêneo. Aqui a coisa precisa ser de uma maneira meio diferente. Agora, lá no Uruguai, a coisa funciona, né? A rastreabilidade funciona e o Uruguai é um país que exporta muito e a carne deles, a carne bovina, é uma carne de altíssima qualidade, né, Dirceu? Inclusive leite, eles exportam muito para cá, né? Hoje o Uruguai exporta bastante leite, também carne, né? É um país que a gente tem monitorado aí a questão do leite para não atrapalhar os nossos produtores aqui. E o Uruguai é pequenininho, né? E atrapalha, viu? O Uruguai é pequenininho, é metade do território, comparado aqui com o estado de Goiás, metade do nosso estado de Goiás, uma população também metade da nossa população, mas é um país assim que tem referência, como a gente colocou aí, na rastreabilidade. É importante destacar que há anos eles vêm já desenvolvendo essa questão da rastreabilidade. Ali, quando nasce o bezerro, ele já é chipado, já tem toda a sua história ali, e por isso que hoje eles têm uma carne de qualidade que exporta para o mundo todo, né? Não só ali para o consumo interno, mas para fora. E a gente tem, o Brasil tem sim, né, as suas particularidades, a gente tem tentado, principalmente aqui no estado de Goiás, desenvolver a questão da rastreabilidade, que é muito importante para os nossos produtores e principalmente para o mercado externo, para a gente dar essa confiança, dar essa transparência para os consumidores internacionais, da procedência dos nossos animais. Então, por isso,
e a rastreabilidade foi um dos principais pontos que a gente foi lá observar e conhecer como é feito lá para poder trazer para cá. Inclusive, tinha lá o presidente da Agrodefesa, estava conosco nessa missão, o secretário de Agricultura aqui do Estado também, entre outros, o presidente Zé Mário, o presidente da FAEG estava, várias lideranças do agro participaram dessa missão, né, com temas, como eu disse, variados e principalmente podemos conhecer aí um ponto importante que é a rastreabilidade, que a gente tem debatido muito aqui no nosso estado, para trazer aqui para os nossos produtores. Né? Foi uma viagem, então, proveitosa? Com certeza, sempre muito proveitoso, né? Novas experiências, mais conhecimento, né? Essa troca de experiência com os produtores lá, pequenos produtores, médios, grandes produtores também tivemos oportunidade. Então foi muito positiva essa nossa missão. Agora, só para finalizar, Dirceu, esse líder GO, vocês já estão, vamos dizer, o martelo já está batido nessa primeira turma, vocês já têm um grupo coeso e vocês pretendem dar continuidade nesse projeto? Com certeza, foi um projeto piloto, né? A primeira turma nós estamos realizando em parceria com a FIA, né? Business School de São Paulo, né? Da USP, onde toda a metodologia, né? Professores vêm dessa instituição e juntamente com o Senar, onde a gente está desenvolvendo. Já estamos programando aí uma segunda turma ainda esse ano, para que a gente possa formar cada vez mais lideranças para o nosso setor, que está carente, né? Então, é importante. Está um problema muito sério. Ou seja, nós precisamos de sucessores. E é isso o que a FAEG e o sistema FAEG-Senar, esse sistema está fazendo. É muito importante para o desenvolvimento do Estado. Às vezes a gente não tem ideia do que está acontecendo nos bastidores, mas os bastidores, por exemplo, da FAEG e do Senar, a coisa está fervendo, a coisa está pegando fogo. E às vezes a gente que está aqui de fora, a massa não está enxergando isso, mas eles estão fazendo um belíssimo trabalho. E um deles é esse líder GO. Dirceu Borges, mais uma vez, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo pela sua presença aqui mais uma vez. E você sabe que é só bater na porta aí que a gente está aberto aqui, ok? Obrigado. Um grande mais uma abraço, vez pela obrigado. oportunidade. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte... desculpe. Depois do intervalo, eu vou conversar com o Ricardo Passos, que é o CEO da Cria Fértil, uma empresa especializada em melhoramento genético de bovinos para corte e leite. E nós vamos falar dos rumos da pecuária de corte, ou seja, uma virada de página. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com o Ricardo Passos. O Ricardo é veterinário, ele é o CEO da Cria Fértil, uma das maiores empresas aqui da região centro-oeste, uma empresa especializada em melhoramento genético de bovinos, tanto para leite quanto para corte. E nós vamos falar num tema hoje muito importante, uma coisa que a gente já vem conversando há muito tempo, que é uma tal de virada de página da pecuária de corte. Hoje nós vamos falar dos rumos da pecuária de corte, ou seja, uma virada de página. E essa virada de página, ela diz respeito a um conjunto de coisas que envolve até o bife, a carne chegar na mesa do consumidor. Não é pegar e falar, dá um quilo de carne aí. A coisa já não está mais desse jeito. Bom dia, Ricardo, tudo bom? Bom dia, tudo bem, Toninho? Ricardo, a gente, através do canal TV Agro, de vez em quando a gente publica alguma coisa e leva muita pancada, porque parece que, de uma forma geral, a maioria dos pecuaristas de pecuária de corte ainda não viu a necessidade de uma mudança. O mercado mudou, a coisa está a passos largos e tem muita gente fazendo a lição de casa, mas a maioria ainda não está não, né? Exatamente, Toninho. Ainda temos muita gente ainda no modo tradicional da pecuária, né? E esse modo tradicional, ele é um modo que utiliza pouco informação, pouca tecnologia, é um modo sem gestão do negócio, né? E que limita muito a competitividade e a sustentabilidade da atividade pecuária, pensando em termos de dias de hoje, né? Que a gente precisa de estar produzindo mais, fazendo a melhor gestão do negócio para a gente poder ter realmente resultado. Isso aqui é o jogo.
Ricardo, como é que você está vendo, assim, essa ideia, vamos dizer, de mudança dessa pecuária? Recentemente você participou de um evento agora em Goiânia, um evento muito importante, onde muita coisa foi falada, e a gente está vendo que o rumo é esse que foi falado lá, né? Olha, Toninho, eu tive a oportunidade de participar do Meat Camp, é um evento que é coordenado pelo Roberto Barcelos, uma das sumidades hoje em qualidade de carne, né? E foi muito bacana a gente ver em 3 dias, né, toda a cadeia produtiva ali dentro, discutindo como que pode ser feito melhor o seu papel. E ficou muito claro ali, dentro do que foi colocado, né, a importância da gente fazer uma mudança de virada de chave nisso. A carne bovina é um alimento muito nobre, mas hoje a gente tem no Brasil a precificação mais baixa que tem no mundo, Toninho. A gente tem hoje a carne por volta de, deu uma subida agora esses dias, mas estava em torno aí na semana passada de $54. Enquanto que a carne americana está acima de $100. E o ponto principal disso aí se chama qualidade e padronização. Nós temos animais de muita qualidade, mas a gente não tem assim uniformidade dos lotes, das fazendas e dos processos produtivos. Isso acaba gerando uma situação onde leva o nosso gado para commodity e a gente acaba vendendo na metade do preço. Bom, e aí, isso que o Ricardo acabou de falar, reflete muito bem na maioria dos pecuaristas. Por quê? Porque a turma só pensa no preço da arroba. E não é só o preço da arroba. É aquela eterna briga que ainda existe, o frigorífico, com todo respeito, o produtor falando, o frigorífico está roubando meu boi. Gente, nós não temos padrão, nós temos que chegar no que chegou o frango, no que chegou o suíno. E nós estamos muito longe ainda, né, Ricardo? A cabeça ainda está presa no passado, né? E a cabeça está presa e a gente vê, Toninho, que não é só o produtor, sabe? O próprio mercado, ele tem feito dessa forma. Você vê, por exemplo, na ponta final, onde recebe todos os animais, que é o frigorífico ele compra todos os animais com uma precificação média, ele sabe quais são os produtores que produzem de melhor qualidade e coloca isso em melhor qualidade, valor agregado, e na grande maioria das vezes também não tem um repasse desses valores para a base, então acaba desestimulando quem produz melhor. Então, isso ficou muito claro lá, da importância da gente trabalhar numa cadeia totalmente estruturada, do início, meio e fim. E é isso que a gente precisa fazer. E isso é um processo demorado, é um processo que requer um esforço contínuo de todos os setores produtivos e, principalmente, alinhamento dentro disso. Esse que é o grande chave de mudança que a gente pode ter para agregar valor de fato à carne nossa, um valor que a gente pode estar colocando aí, como, vamos falar assim, dobrar o que a gente produz hoje, produzindo uma carne realmente de qualidade. E isso a gente tem condição, tem fazendas fazendo um trabalho espetacular, a gente, inclusive teve alguns casos de sucesso mostrando isso. E uma das coisas que foi colocada pelo Roberto foi que a genética, Toninho, é o passaporte obrigatório para carne de qualidade. Você não se faz carne de qualidade sem uma genética de qualidade. E isso que você falou já foi trabalhado nas outras cadeias produtivas de proteína, tanto no frango, tanto no suíno, de uma forma muito estruturada, né? Hoje a gente vê que você chega num supermercado, compra um frango e é o mesmo padrão. Agora você chega lá, compra um corte de carne, primeiro que animais de diferentes graus de sangue, terminação, é tudo diferente. Sistema, é tudo diferente. Não que a gente tenha que fazer tudo igual, mas a gente precisa de ter alguns grupos que comece a ter aquela padronização e nesses grupos a gente vai ter um incremento. Porque, na verdade, a gente não vai conseguir mudar toda a cadeia produtiva. A gente precisa de mudar quem quer realmente fazer uma mudança e que esteja focado nisso. Olha, recentemente saiu um artigo lá dos Estados Unidos mostrando o seguinte, a importância da bacia leiteira americana na produção de carne bovina. Pegando as vacas holandesas, cruzando com animais excelentes para corte e saindo um animal meio sangue, muito bom para corte. Ora, a coisa aqui no Brasil, com todo respeito, nós temos que dar uma injeção de ânimo basicamente em quase todo mundo.
porque nós temos que mudar. O Ricardo falou muito bem, você chega no supermercado, abre lá a tampa de um freezer, qualquer frango que você pegar, está dentro do mesmo padrão. Exatamente. Qualquer peça de suíno que você pegar, está tudo dentro do mesmo padrão. Agora, você vai no açougue, se você pegar 5 contrafilés, são 5 contrafilés totalmente diferentes do outro. Distintos. E isso vem da base, sabe, Toninho? Da base do rebanho. O primeiro ponto de partida é a gente fazer uma seleção muito criteriosa nas vacas. Sim, claro. Para a gente poder ter padrão de animais, a partir desse padrão, a gente introduzir a genética adequada. Que a gente busca a questão da qualidade, que tem alguns fatores que vão interferir também em outras características produtivas no rebanho. Por exemplo, a questão da deposição de gordura mais cedo, a marmorização. Isso vai interferir na precocidade reprodutiva da fêmea. Sim, claro. Sabe? Então, e a gente tem hoje no nosso portfólio de genética, a gente tem como escolher essas características. A gente tem que entender também que não é só isso. Isso tem que estar junto com as características de maior importância, que é o que? Desempenho de ganho de peso, eficiência alimentar, e juntar tudo isso num pacote só e entregar, certo, para a cadeia produtiva. E nós temos muita coisa boa nisso. O que a gente precisa é de que isso seja levado para o mercado, de que haja orientação técnica e profissional nesse sistema e que a gente vá agregando isso passo a passo. Porque é um caminho longo, Toninho. Mas não é tão longo assim não, viu, Ricardo? Porque a gente já tem na cabeça mais ou menos uma coisa bem organizada. Eu acho que de 5 a 10 anos a gente consegue mexer nisso aí. Toninho, de 10 anos a gente faz uma revolução. Muda tudo. Depende de quê? Da gente tomar essa decisão. Nós temos água, terra, luz, temos tudo que precisa para fazer uma mega qualidade excelente de carne. Tem tudo para fazer. Agora, tem gente que não tem comida agora para a próxima seca. Isso é um fator básico, Toninho. Não tem pasto. Toninho, esse ponto que você tocou é de extrema importância. A formação das células que vai fazer, certo, o desenvolvimento, carne, músculo e deposição de gordura, está na gestação. O primeiro passo que você tem que ter vacas boas com boa condição corporal. Você tem que alimentar esses animais bem durante o ano todo, para que tenham uma boa produtividade e tenham uma boa rentabilidade. É um negócio assim, básico. E isso, como você diz, é uma cultura nossa, a gente deixar de cuidar bem dos animais. Então, esse é um ponto básico. Nós não podemos partir para um rebanho de alta produtividade sem ter comida, sem ter uma alimentação adequada. E, principalmente, alimentação baseada em forragem, pasto. A gente precisa ter pasto de qualidade para a gente poder dar esse grande passo. Um dos grandes fatores, inclusive, da gente ter algumas críticas de setores que estão aí falando muito, criticando a nossa cadeia produtiva, é porque um pasto de qualidade ruim, Toninho, ele não te entrega resultado, não te entrega desempenho e ele não faz uma boa fotossíntese, não faz uma boa fixação de carbono. Pasto ruim, gado ruim, resultado péssimo. Pecuarista quebra. Pasto bom significa que o fazendeiro já tem uma ideia de gestão, tem uma ideia de organização, ele vai conseguir produzir um animal bom. O preço, pode ter certeza que ele vem. E aquilo que o Ricardo falou, a nossa carne, a nossa arroba, é a mais barata do mundo. Nós poderíamos estar aí com preço de arroba na faixa de 60, 70 dólares, mas infelizmente não estamos. Por quê? Porque é uma miscigenação, é uma mistura, é um balaio de gato, quando você pega o nosso rebanho bovino. Exatamente. Entendeu? Nós precisamos nos organizar. Vamos nos organizar. Inclusive, eu e o Ricardo e mais um monte de gente aí, estamos tentando fazer esse trabalho de organizar a cadeia produtiva da pecuária de corte. Vamos ver se a gente vai conseguir. Tem muita gente boa aí dentro desse espaço. Né, Ricardo? Vamos ver, vamos lutar. Toninho, já fizemos grandes transformações. Já? E precisamos fazer muito mais. Precisa. Vamos contar aí com a ajuda de todos aí para poder fazer essa grande mudança. É verdade. E não fica muito caro, não. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço. E a hora que precisar, as portas aqui do programa estarão sempre abertas. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a persistência é o menor caminho
para o êxito. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.